Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma sobremesa, um bolo, um doce que é um presente tanto para mim que adoro, quanto para você que vai poder fazer isso, quanto para quem ganhar ou comprar isso de você. É uma caixa de presentes como você nunca viu. Como você pode ver aí na abertura do nosso vídeo, nós vamos fazer um chocotone recheado em formato de caixa de presente. Já que aqui nesse canal a gente fala muito de bolo decorado e é um dos meus temas favoritos, por que não fazer um bolo decorado agora no Natal, só que em vez de fazer com bolo, fazer com panetone? Que ideia brilhante é essa? Sim, senhores, essa é uma ideia que eu tive há mais ou menos uns 3 anos atrás, e aí eu já cheguei a dar curso dessa aula, eu já cheguei a fazer este bolo no Natal, já cheguei a fazer este bolo no meu aniversário, de tanto que eu adoro. E atenção, não é bolo sabor panetone, é panetone mesmo, tá? E antes que vocês fiquem desesperados, eu já ensinei a fazer panetone neste canal no ano passado. Então, para você ver o passo a passo completo, um vídeo super técnico sobre panetone ou chocotone, o link deste vídeo está aqui embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa, para você pegar as medidas todas que eu utilizei para fazer este chocotone aqui deste vídeo, entra no meu grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. Lá você vai ter a apostila com todas as medidas para fazer esse panetone que a gente vai fazer aqui hoje, fora outras milhares de dicas, técnicas e receitas que eu passo lá diariamente. Então, clica aqui embaixo, entra no meu canal do Telegram, assiste o vídeo do panetone para você poder fazer uma massa boa, gostosa e faz essa montagem que a gente vai fazer aqui hoje. E outra dica, se você quiser fazer esse preparo que a gente vai fazer aqui hoje com panetones ou chocotones comprados, também dá. Compra os chocotones e faz a montagem como eu vou fazer aqui neste vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que essa montagem que a gente vai fazer vai acontecer exatamente como eu faço quando eu faço um bolo recheado e decorado. Então a gente vai fazer as camadas, vai fazer os recheios, vai fazer a blindagem e vai fazer a cobertura em pasta americana, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer para parecer uma caixa. Só que aqui, como a gente não tem massa de bolo, a gente tem uma massa de panetone que por si só já é saborosa e já tem uma textura que a gente quer, a gente não vai pôr calda nenhuma. A gente vai rechear este chocotone com brigadeiro de chocolate ao leite e brigadeiro de chocolate branco. Aqui neste canal eu estou fazendo com brigadeiro de chocolate ao leite belga e um brigadeiro de chocolate branco belga, porque eu acho muito saboroso e dá um sabor maravilhoso para o recheio do nosso bolo. Que brigadeiro é esse? Também já ensinei nesse canal, na verdade foi o primeiro vídeo desse canal, o link está aqui na descrição. Eu utilizei aquela fórmula daquele brigadeiro que fica muito gostoso. Para fazer o branco é só você tirar o cacau em pó e colocar chocolate branco no lugar do chocolate ao leite que eu coloco lá no vídeo. Mas a fórmula é a mesma e as quantidades estão no meu grupo do Telegram. Então, para a gente montar este chocotone especificamente, eu assei ele já numa forma de bolo de 15 centímetros de diâmetro. Então, assei dois chocotones de meio quilo, 600 gramas cada, em duas formas separadas, e aí eu vou cortar eles em duas camadas e duas camadas, tirando aquele topinho mais abaulado, aquela parte a gente guarda para fazer outra coisa, inventa uma outra sobremesa, come, sei lá. Aquela parte arredondada a gente não vai utilizar. E a gente vai cortar cada camada em duas partes, a gente vai ter 4 camadas com 3 recheios. E aí nós vamos montar dentro da forma ou dentro do aro do mesmo tamanho. Se você estiver utilizando um chocotone comprado ou um panetone comprado, procure achar uma forma ou um aro que caibam essas camadas de chocotone e panetone. Se você for fazer em casa, já aproveita e assa numa forma de bolo mesmo. Aqui eu forrei a forma do bolo
na lateral e embaixo com papel manteiga, como se fosse uma forminha de panetone. E aí depois de assado é só tirar, arranca aquele papel de volta, arranca aquele papel de baixo e aí você consegue ter o panetone no formato da forma que você quer. Aqui eu assei duas formas de 15, vou cortar em 4 camadas e a gente vai montar como um bolo normal. Então eu forrei a forma com sacos plásticos, a gente vai colocar a primeira camada de chocotone lá no fundo, de preferência a camada que foi o fundo da forma você coloca embaixo e depois coloca outra em cima. E a gente vai colocar 2 camadas de brigadeiro de chocolate ao leite e uma camada de brigadeiro de chocolate branco. Então a primeira camada de chocolate ao leite, a gente coloca mais uma camada de chocotone, depois chocolate branco, brigadeiro, mais uma camada de chocotone, mais uma camada de brigadeiro de chocolate ao leite e a última camada de chocotone. Aí a gente embala isso muito bem e leva para a geladeira por algumas horas. Aqui, como eu sempre falo nos vídeos, pelo menos 5 horas, deixa de um dia para o outro. Nesse caso, não tem necessidade. Porque como o panetone, o chocotone tem bem mais estrutura do que uma massa de bolo com calda, aqui se você deixar uma horinha na geladeira, já vai funcionar. Se você perceber que está muito mole ainda, dependendo do recheio que você for utilizar também, você pode mudar o recheio, pode fazer com ganache, pode fazer com outros tipos de creme de confeiteiro. Uma vez eu fiz um com creme de confeiteiro e cerejas frescas, ficou absolutamente maravilhoso. Então, dependendo do recheio que você for utilizar, você deixa mais tempo ou deixa menos tempo se você perceber que ele está instável. Geralmente uma horinha na geladeira ou um pouquinho no freezer já dá, porque tem estrutura a massa do nosso chocotone. Então desenforma esse bolo e aí a gente vai fazer a camada de blindagem com ganache para blindagem. E aqui nesse canal eu já mostrei tantas vezes fazendo isso. Todas as minisséries, bolo do começo ao fim, eu mostro como faz isso. Eu tenho um vídeo só sobre isso, mostrando a técnica, o passo a passo completo de como ganachear um bolo, blindar um bolo com ganache branco. A técnica para branco e para amargo é a mesma. Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, que é exclusivo sobre ganache. Então, nós não vamos perder tempo aqui mostrando como é que eu passo o ganache no bolo, sendo que eu já fiz isso aqui milhares de vezes no canal. Ah, você nunca mais vai fazer isso aqui no canal, Gabriel? Possivelmente sim, mas no vídeo de hoje, onde a ideia é mostrar para vocês uma ideia nova, de fazer um chocotone recheado como um bolo e decorado como uma caixa, eu vou pular essa etapa porque eu já ensinei. Então, se eu já ensinei, se não for necessário, eu pulo a técnica, porque você consegue voltar aqui no canal, nos vídeos que a gente tem, e assistir passo a passo do que eu estou ensinando nesse vídeo. Então, ganache para blindagem. Vamos passar o ganache neste bolo como já ensinei nesse canal, até deixar o bolo retinho, bem quinado, bem nivelado, perfeito, pronto para receber a pasta americana. E aí a gente entra na parte de decoração. Aqui, para decorar este bolo, eu não vou cobrir o bolo de pasta americana assim por completo. Nós vamos cobrir lateral e depois topo. Por quê? Como é uma caixa, nós temos uma tampa. Então não faz sentido cobrir de pasta americana assim para depois eu ter que recobrir novamente na parte superior. Se você quiser cobrir da forma tradicional, pode. Aqui eu vou cobrir lateral e depois o topo. Então nós vamos cobrir a lateral do nosso bolo, que vai ser o corpo da nossa caixa, com um tom de bege claro. Para fazer essa cor, você pode utilizar corantes amarelo, um pouquinho de marrom, um pouquinho de laranja, vai bem pouquinho aqui, vai medindo as cores aos poucos para você não pesar demais. E vai ficar essa cor, um beijinho claro. Na hora que você atingir a cor desejada, lembrando que a cor pode ser a cor que você quiser, nós vamos abrir essa pasta com um rolo. Então, unta bem a mesa com amido de milho ou com açúcar impalpável e nós vamos abrir uma faixa comprida, porque como nós vamos dar a volta no bolo, a gente não vai abrir uma pasta redondinha, a gente vai abrir uma faixa de comprido. Para isso, é interessante você saber as medidas do seu bolo. Então você mede a altura do seu bolo com uma régua e com uma fita métrica você mede a circunferência dele para você saber qual é o comprimento da pasta que você precisa e qual é a altura da pasta que você precisa. Feito isso, você vai abrir a pasta num formato de faixa, tomando cuidado para deixar toda a extensão da sua pasta com a mesma espessura, para não ficar uma parte mais fina e uma parte mais grossa. E tomando cuidado para que ela não grude na mesa, sempre vá verificando se a pasta não está grudando ou não e vai abrindo. Como aqui é faixa, a gente consegue abrir sempre no mesmo sentido até
ela ficar do tamanho que a gente quer. Eventualmente você pode abrir no sentido contrário para alargar a faixa se for necessário e também para homogeneizar a espessura, né? Quando a gente tende a abrir sempre num sentido só, as pontas ficam com uma espessura um pouco mais grossa, então você abre do outro sentido para igualar. Cuidado para não deixar espessuras muito diferentes, porque isso pode fazer diferença no resultado final do seu bolo. E aí nós vamos pincelar gel de brilho ou cola de CMC em toda a lateral do nosso bolo. E aí nós vamos enrolar esta faixa no rolo e desenrolar ao redor do bolo até chegar uma pasta na outra. E aí você consegue cortar tanto com um estilete, quanto com uma esteca, quanto com uma tesoura. Ou você pode juntar os dois alisadores de bolo, aqueles que a gente já usou aqui diversas vezes. E aí você espreme aquela pasta, tira o excesso e aí alisa a emenda. Tenta alisar a emenda o máximo possível para que ela fique mais imperceptível. Se você não conseguir deixar ela imperceptível, a gente tenta colocar alguma decoração ali para esconder isso. Aqui, se você não conseguir, não tem o menor problema, porque nós vamos ter faixas laçando esta caixa e aí uma das faixas pode passar exatamente ali em cima. Então, não tem perigo nessa decoração de ter uma emenda, porque a gente vai cobrir ela com uma faixa. Em seguida, nós vamos fazer a cobertura do nosso bolo na parte superior e a borda da caixa. Aqui essa pasta pode estar com um pouquinho de CMC, porque principalmente essa faixinha vermelha da lateral que a gente vai fazer para dar essa ideia de tampa, porque daí ela fica mais firme, ela corta com mais facilidade e ela não deforma com tanta facilidade assim. Cuidado para não deixar ela com muito CMC, porque se ela ficar muito ressecada, aí vai ficar rachada, vai dar para perceber, não vai ficar legal. Então a pasta vermelha a gente vai abrir um disquinho pequeno para colar sobre o nosso bolo. A gente vai pincelar cola de CMC ou gel de brilho na superfície do bolo, inclusive na superfície da pasta que já está ao redor do bolo. A gente cola essa camada de pasta vermelha, corta os excessos com um estilete e aí a gente vai abrir uma faixinha de pasta americana vermelha para dar a volta no bolo todo e fazer a lateral da tampa da caixa. Quando você tampa, essa lateral desce junto e fica aparecendo ali no lado da nossa caixa, do nosso bolo. A espessura dessa pasta não pode ser nem muito fina nem muito grossa, porque aqui propositalmente é a tampa de uma caixa, então ela vai ter um relevo. Se fizer muito fininha, não vai dar a impressão que a gente quer. Se você fizer muito grossa, não vai ficar tão bonito. Então é uma espessura de mais ou menos ali 5 milímetros para ficar com uma cara legal de tampa de caixa. O comprimento você também vai medir com uma fita métrica para saber exatamente a circunferência do seu bolo e abrir a pasta do tamanho certo. Mas se você não tiver uma fita métrica, você consegue saber mais ou menos o tamanho, ali tendo mais ou menos uma noção de quanto vai dar a volta, mais ou menos a mesma que você utilizou para cobrir ao redor do bolo, você consegue abrir tranquilamente. Não precisa deixar de fazer este bolo por não ter uma fita métrica. E aí a gente vai abrir essa faixinha e aí a largura dela também é você que decide. Pode ser uma caixa com uma tampa mais larga, com uma tampa mais fininha. Aqui eu utilizei 3,5 cm de largura para a tampa da caixa, mas essa informação é 100% desnecessária. A largura pode ser a que você quiser. Eu estou utilizando um cortador de tiras aqui, mas você pode cortar com outro cortador de tiras, pode cortar com a régua se você não tiver um cortador de tiras, é só você cortar uma faixa retinha e homogênea em todos os lados. Se você cortar ao olho e ficar um lado mais largo, depois mais fino, depois mais largo, não vai ficar legal. Então, corta com uma régua se você não tiver cortador de tiras e não deixe rebarbinha. Se você cortar e ver que tem rebarba, passa o dedo para tirar as rebarbas ou passa um estilete para tirar as rebarbinhas. Passa cola bem pouquinho ali, só na região onde vai encostar mesmo a nossa faixinha vermelha, que vai ser a tampa da caixa, e aí você começa a colocar no mesmo lugar onde tem a emenda da pasta maior do bolo e vai desenrolando ao redor do bolo, sempre deixando bem rente ali com o topo. Então o topo do bolo está aqui, você vai colar essa faixa aqui, assim, bem rente, para não ter degrau. Se você colocar para baixo não vai ficar legal. E aí com os alisadores a gente vai alisar em cima, alisar a lateral com cuidado para juntar essa parte da tampa com a parte superior vermelha também e deixar o acabamento
mais perfeito possível. Feito isso, nós vamos fazer as fitas da nossa caixa, que a gente vai fazer num tom de verde escuro, cores natalinas, né? Vermelho, um verde mais escuro, aí tem um beijinho para ficar mais neutro. Então, esta faixa nós vamos fazer com massa de flores. Aqui eu estou utilizando a pasta de flores da Arcolor, você pode usar a pasta de flores da marca que você quiser e pode ser massa elástica também. Por que eu estou utilizando pasta de flores para fazer uma fita? Porque essa pasta de flores da Arcolor, ela é mais sequinha e ela tem um poder de manter a sua forma e secar mais rápido. Se você quiser uma massa um pouco mais maleável, misture essa massa de flores com uma massa elástica para ela ficar mais macia. Eu não gosto muito de usar a massa elástica pura, por ela ser muito mole e aí ela acaba deformando com mais facilidade. Você pode misturar as duas que vai chegar num ponto legal. Nesse vídeo eu estou utilizando a pasta de flores pura, tingi com o corante verde, coloquei um pouco de marrom para dar a tonalidade que eu quero e nós vamos abrir uma faixa bem fininha. Você pode abrir sobre uma tábua antiaderente para facilitar, mas aqui é realmente muito fino. Pensa numa fita de verdade, que você dá um laço em alguma coisa. Tem que ser uma espessura bem fina para trazer uma delicadeza e um realismo um pouco maior. Não é que você vai ter que fazer uma caixa que pareça uma caixa que ninguém nem duvide que é de açúcar, mas esses detalhes fazem a diferença no acabamento do bolo. Então aqui, por isso que eu estou utilizando esse tipo de pasta, para que a gente possa abrir bem fino e tenha um acabamento bem legal. Na hora que você abrir isso bem fininho, a gente vai utilizar aquele cortador novamente de tiras para cortar as tiras da nossa fita. A espessura pode ser a que você quiser. O importante é você sempre seguir a mesma espessura em todas as etapas da sua fita. Se for fazer uma espessura larga assim, você vai utilizar essa espessura para fazer toda essa parte que a gente vai fazer agora e o laço. E a gente vai cortar essas tiras aqui da minha tabuinha antiaderente e aí a gente vai colar ela atravessando de um lado para o outro. Pode ser 2 pedaços ou pode ser um pedaço inteiro, tá? Que eu estou utilizando um pedaço inteiro, mas depois eu vou cortar ele no meio ali, você vai ver. E aí você passa nesse... Aqui é uma dica bem legal, hein? Para dar mais um detalhe de acabamento bonito. Passa a cola só na parte bem de baixo desse lado e desse lado, lembrando que a gente vai pegar a emenda aqui, então a gente vai passar com a fita em cima da emenda, ninguém vai ver, mas passa a cola só embaixo aqui e do outro lado onde a fita vai chegar, e depois só na parte vermelha aqui de cima da tampa, não passa a cola no resto. E aí você gruda a fita bem aqui embaixo, rente ao tabuleiro, estica ela bem esticada e gruda ela em cima, onde você passou cola na divisa entre o topo e a lateral. E aí você faz a mesma coisa caindo aqui. Estica bem, cola, estica bem. Cuidado para não puxar muito e rasgar, hein? Mas estica bem e só encosta lá embaixo. Vai ficar um vão proposital entre a tampa da caixa e o bolo e a fita. Por quê? Imagina que isso é uma caixa de verdade e você pega uma fita de verdade e vai fazer um laço de verdade em cima da caixa. A hora que você puxar e fizer um nó lá em cima, a fita vai tensionar e aí, se tiver uma tampa, ela não vai permitir que o laço suba encostado na caixa, depois faça a voltinha na tampa assim e encoste de novo. Então, esses detalhes dão uma estética e um acabamento muito mais bonitos para o bolo, são coisas pequenas. Então, a massa bem fininha, esses detalhes na hora da colagem fazem a diferença. E aí a gente vai cortar ali no meio, bem no centro, para apertar assim e dar a impressão de que aquela fita foi para dar um nó e aí ela dá uma murchadinha ali no meio. E aí eu já tenho um laço pronto aqui que a gente fez da mesma forma como eu fiz essa parte da fita. A gente abriu uma tira bem fininha, aí a gente dobrou uma quantidade dela assim, fez um lacinho de um lado, um lacinho de outro e deixou secando isso de um dia para o outro com um papelzinho ali no meio ou pendurado num cabo de colher de pau para que ele fique nesse formato e a gente poder colar ele agora ali um com o outro. A mesma coisa com essas fitas que a gente vai colar agora que dão o caimento, tá? Eu abri, fiz o corte que eu queria, deixei ela secando pendurada em alguma caixinha ou na própria mesa. Depois de mais sequinha, a gente consegue colar ela ali junto com o laço. E aí, no centro, no miolo do meu laço, eu vou colar uma medalhinha dourada que eu fiz usando um molde de silicone desses de molde que dá para fazer pedrinha, dá para fazer um monte de coisa, molde de borracha. A gente fez uma medalhinha, eu pintei com o corante dourado da Luli Candy
e aí eu vou colar agora ali no centro com glacê real. Interessante aqui que essas peças que já estão mais secas, é interessante a gente colar com glacê real, como eu estou fazendo aqui no vídeo, porque depois de seca é muito difícil você colar essas peças com gel de brilho ou com cola de CMC. O ideal é que você use sempre para peças mais sequinhas de pasta o glacê real, porque aí ele vai conseguir dar aderência legal aí na peça que a gente estiver modelando. E aí a gente cola esse laço e a gente vai fazer a última decoração do nosso bolo, que é a lateral dele. Eu vou utilizar o mesmo marcador que eu utilizei na casinha de biscoitos na semana passada para fazer o telhado. Eu vou utilizar o mesmo marcador aqui agora, que é o marcador da Blue Star, que tem uma decoração muito bonitinha, que eu achei que tinha tudo a ver com o Natal, então estou utilizando em todos os vídeos de Natal. Mentira, só nesse e no da semana passada, agora prometo que não vai ter mais. E a gente vai marcar a lateral do nosso bolo, da fita até o outro lado da fita e depois a mesma coisa em volta. Você pode fazer isso antes de colocar a fita, aqui eu fiz depois de colocar a fita. Marca isso na pasta americana e aí com o glacê real vermelho nós vamos preencher os furinhos, né, as marcações que o nosso marcador deu com o glacê real vermelho, utilizando um glacê real com ponto médio, como vem nas instruções de um glacê real pronto, pó pronto para você bater em casa, e utilizando um bico perlé número 1, redondinho, bem fininho, e eu vou preenchendo os espaços daquele marcador para dar uma textura e uma estampa na nossa caixa e deixá-la mais bonita ainda. Terminou de fazer a decoração de glacê na lateral da nossa caixa, colocou o laço, colocou as fitas, fez o acabamento ali da medalhinha, o nosso bolo está pronto. Então essa é uma versão de um bolo decorado em pasta americana, que na verdade é panetone ou chocotone, com uma decoração natalina para você poder vender, dar de presente, uma ideia original aí que você pode utilizar para ter outras ideias e criar coisas novas, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Entra no meu canal do Telegram para você poder pegar as quantidades da massa de panetone que eu fiz aqui. As receitas de brigadeiro que eu fiz aqui também estão lá, lembrando que o vídeo desse brigadeiro já está aqui nesse canal. Então eu vou deixar o link do canal do Telegram, vou deixar o link do vídeo do ganache, vou deixar o vídeo do brigadeiro. Então entra no canal do Telegram para você pegar as informações, baixar as apostilas e pegar muito mais informações sobre confeitaria lá. Assiste os outros vídeos se você ainda não assistiu do ganache e do brigadeiro e faz este bolo de panetone, de chocotone, que fica muito gostoso. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia. Esqueci? E acesse minhas redes sociais, Facebook e Instagram, onde eu posto conteúdo de confeitaria diariamente também. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, com mais vídeos de Natal. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem.